Fala, nação São Paulina ligada aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e estamos de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje tem informação quente. Alisson tem negócio encaminhado, acordo fechado com o Corinthians, informação que pegou todo mundo de surpresa. Também vamos trazer atualizações do mercado da bola com Julian Fernandes na mira, salário revelado, termos do negócio e disputa com outro clube. Tem ainda tudo sobre a derrota de ontem no Morumbi. São Paulo perdeu por 3-2 para a Portuguesa, atuação ruim, escolhas questionáveis e clima pesado após o jogo. E fora de campo, a bomba política. Júlio Casares renuncia e tá fora definitivamente da presidência do São Paulo. Tem mudanças importantes nos bastidores. Já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, hypa o vídeo para ajudar o canal e bora, porque hoje tem muita coisa quente para falar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar pelo que aconteceu dentro de campo. Derrota do São Paulo para a Portuguesa no Morumbi por 3-2, uma derrota dura, chata, daquelas que incomodam bastante o torcedor, mas é preciso ser justo. A vitória da Portuguesa foi merecida, não dá para fugir disso. Agora, também não dá para fazer aquela análise rasa de perdeu, o time é horroroso e quando ganha é o melhor do mundo. Aqui a gente analisa de verdade. O São Paulo perdeu dentro de campo. O jogo já começou estranho, frio pra caramba no Morumbi, coisa de 17, 18 graus, sensação térmica muito baixa e mesmo assim pausa pra hidratação em cada tempo. Pelo amor de Deus, 7h30, 8 da noite, frio daquele jeito e os caras parando o jogo pra hidratar. Futebol tá Nutella demais. O Crespo mexeu na escalação, deu oportunidade para alguns jogadores e aí começam os problemas. Eu não gosto de queimar a contratação que acabou de chegar, mas que partida tenebrosa do Dória, meu Deus do céu. E o Rafael Tolói então nem se fala. A dupla de zaga foi simplesmente ridícula, ridícula. Os gols que o São Paulo tomou são inaceitáveis. O pênalti nasce de uma moleza absurda do Dória, que não ataca a bola, fica olhando, e aí o Nicolas, moleque inexperiente, vai no desespero, dá o carrinho e acaba fazendo o pênalti. Agora, o primeiro gol da Portuguesa é sacanagem com o torcedor. O Kleber Machado ainda tentou dizer que o atacante antecipou, mas não antecipou nada. O Rafael Tolói simplesmente não colocou a perna na bola. Um gol ridículo, falha grotesca. Dá pra falar que o Caleri perdeu um gol debaixo da trave? Dá, claro que dá. Mas os gols que o São Paulo tomou são muito piores. A pior falha do jogo foi do Rafael Tolói. O Dória no pênalti é um boneco de posto. E essa dupla, Tolói e Dória, não pode jogar junta, não pode. São dois jogadores lentos, desengonçados, que não passam segurança nenhuma. Os moleques da Portuguesa passaram por cima deles com uma facilidade absurda. O Rafael, goleiro, salvou o São Paulo de uma humilhação histórica. Fez várias defesas importantes durante o jogo. Mas no terceiro gol também falhou, mão de maionese. Até fez a base, mas a bola entra. E mais uma vez, tudo começa na falha defensiva e na falta de entrega. A marcação do São Paulo hoje foi mamãe. No primeiro gol, o Lucas estava andando em campo. O Lucas foi muito mal, muito abaixo do que pode render. O São Paulo começou com Rafael no gol, Cédric na direita, Nicolas na esquerda, Tolói e Dória na zaga. No meio, Pablo Maia e Negrutti, com Lucas Moura mais à frente. Nas pontas, Luca pela direita, improvisado, e Ferreirinha pela esquerda. Na frente, o Caleri. E é bom dizer isso, muito bom ver o Caleri titular, muito bom ver o Caleri fazendo gols. Fez 2 gols importantes, poderiam ter sido decisivos, se não fosse o gol perdido cara a cara e as falhas absurdas da defesa. Inclusive, vale destacar o primeiro gol dele com uma linda assistência do Pedro Ferreira. A joia de Cotia entrou no decorrer do segundo tempo e deu essa bela assistência pro Caleri. E sobre a derrota? Não adianta jogar tudo na conta do Crespo porque ele não entra em campo. Os caras pedem a oportunidade, ele dá e os caras falham de forma bizonha. Mas o Crespo também errou, e errou feio. Quando o São Paulo empata o jogo, ele tira o Cédric. O Cédric não é nenhum craque, não é nenhum primor, mas era o lateral direito. A partir dali, o São Paulo simplesmente não teve mais lateral direita. Quem foi para a lateral? Ninguém. O Maceió da Portuguesa deitou naquele lado. E não só defensivamente, mas ofensivamente também. O São Paulo não tinha opção pela direita, não tinha quem recebesse a bola. O time ficou lento, previsível, um verdadeiro catado em campo. A Portuguesa não precisou fazer força para vencer. Ah, mas o time mudou muito, o Lucas tá sem ritmo, o Caleri tá voltando. Beleza, mesmo assim dá para entregar mais. É Morumbi, não era jogo para perder. Esse Campeonato Paulista nesse formato novo é traiçoeiro demais. Hoje o São Paulo segue com 4 pontos lá embaixo na tabela e a distância para a zona de rebaixamento é mínima. Ao mesmo tempo que você olha para a classificação pensando em mata-mata, você tem que olhar para a zona de rebaixamento. Não dá para bobear. O São Paulo não é time para cair, claro que não. Mas do jeito que jogou hoje, preocupa. A zaga foi uma mãe. O Tolói não pode ir na bola daquele jeito. O Dória não pode ser tão molenga. O Nicolas foi afoito, mas é moleque. O Rafael não pode espalmar daquele jeito. E o Caleri, por mais que tenha feito 2 gols, não pode perder um gol debaixo da trave. Ainda mais lembrando o trauma recente contra o Botafogo na Libertadores. Agora, uma coisa positiva precisa ser destacada. Pedro Ferreira. Que jogador é esse? Entrou e em poucos toques deixou o Caleri na cara do gol. Um bolão. Aí eu pergunto, pra que insistir em contratar jogador que não faz sentido? Vai trazer Julian Fernandes pra escantear Pedro Ferreira? Pra quê? Se você tem Pedro Ferreira, Paulinho, Luca, a base tá aí. Na minha opinião, não tem necessidade. O Ferreirinha, apesar de segurar demais a bola no primeiro tempo, cresceu muito no segundo. Foi a principal válvula de escape. O passe pro Caleri foi dele. O Luca ajudou bastante também, mas cansou. O Lucas Moura foi muito mal, precisa de ritmo, e ritmo só vem jogando, mas dava pra entregar mais. O Pablo Maia também muito abaixo. Eu, sinceramente, teria tirado o Pablo Maia e mantido o Negrutti, mas é o único volante marcador que a gente tem, mesmo não marcando ninguém hoje.
Quer ir no mercado? Simples. Traz um volante marcador e um meia armador. O resto resolve com a base. Dá pra subir o Matheus Ferreira, que é bom marcador também. Agora, quando o Crespo tira o Cedric, ele desfigura o time. Até o narrador comentou a possibilidade de improvisar alguém na lateral, mas nada aconteceu. A lateral direita simplesmente deixou de existir, e o terceiro gol da Portuguesa sai justamente por ali. Resultado final, derrota merecida. Dura, mas merecida. E agora tem clássico no sábado contra o Palmeiras. Jogo difícil, provavelmente com um time mais próximo do titular. Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Cedric de novo na direita. No meio, Marcos Antônio e Danielzinho, talvez com o Lucas. Na frente, Luciano e Tapia. Um esquema parecido com o jogo contra o Corinthians. Mas o São Paulo precisa melhorar e muito. Mais pegada, mais marcação, mais entrega, senão vai sofrer. Agora, mudando um pouco o foco e entrando no mercado da bola, vamos trazer umas atualizações importantes sobre o Alisson, sobre o Julian Fernandes, nome que está no radar do São Paulo. Começando com o Alisson, porque nesta quinta-feira surgiu uma atualização importante envolvendo São Paulo e Corinthians. As conversas avançaram de forma significativa e as diretorias chegaram a um acordo pelo empréstimo do meia Alisson. O negócio prevê um custo de aproximadamente R$1,5 milhão para o Corinthians. O contrato terá duração de 1 ano, com opção de compra ao final do período. Do lado do São Paulo, a avaliação interna é positiva, já que o clube projeta uma economia em torno de R$8 milhões ao longo do tempo em que o jogador ficará emprestado. Agora, o que separa o acerto da oficialização é apenas a assinatura para que o acordo seja concretizado. Sobre o Julian Fernandes, o salário do Julian, inclusive, chama a atenção. Ele é um jogador que interessa ao São Paulo, mas não só ao tricolor. O Rosário Central também está na disputa. As duas equipes estão conversando e até aqui as propostas são bem parecidas. Em ambos os casos, a ideia é um empréstimo com opção de compra, ainda sem definição clara de qual seria o valor dessa opção ao final do contrato. No caso do São Paulo, o clube já sinalizou que toparia assumir 100% dos vencimentos do atleta. Atualmente, na MLS, o Julian recebe algo em torno de R$325 mil por mês. É aquele salário que, convenhamos, resolveria a vida de muita gente. Eu mesmo não reclamaria nem um pouco. Mas dentro da realidade do futebol profissional, é um valor considerado normal. Inclusive, esse número está totalmente alinhado com o perfil de jogador que o São Paulo vem buscando no mercado, principalmente levando em conta a situação financeira atual do clube. Como não se trata de uma contratação definitiva neste primeiro momento, a ideia é bancar integralmente o salário agora e, caso o jogador seja comprado em definitivo ao fim do ano, aí sim sentar para renegociar os vencimentos e ajustar um novo patamar salarial. As conversas estão em andamento há algum tempo. O São Paulo aceita pagar esse valor, já dialoga tanto com o staff do atleta quanto com o clube detentor dos direitos, o New York City. Quem está à frente dessas negociações é o Rui Costa, que conduz as tratativas nas duas frentes, com os representantes do jogador e com o clube norte-americano. Neste momento, o que falta é basicamente um retorno oficial. O São Paulo aguarda essa resposta para quem sabe conseguir fechar a contratação ainda até o fim desta semana. Não existe um clima de empolgação exagerada, mas também não dá para dizer que o cenário é negativo. O clube trabalha com cautela, muito por conta do interesse do Rosário Central. Vale lembrar que nesta mesma janela, o São Paulo já perdeu o Gaston Avila justamente para o Rosário Central. Então agora a diretoria está mais com o pé no chão, evitando criar expectativa antes da hora, com o freio de mão puxado. Mas o fato é, dessa vez o São Paulo fez proposta e está esperando. E aí eu deixo a pergunta para vocês. R$325 mil por mês, dentro da realidade financeira do São Paulo. Vocês acham que é um bom negócio? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Agora, saindo um pouco do campo e falando de bastidor, aí sim dá para dizer que o São Paulo ganhou fora dele. Júlio Casares renunciou à presidência do São Paulo. Não quis enfrentar a Assembleia, não quis passar pela votação dos associados porque sabia que perderia tudo no impeachment. Preferiu sair alegando problema de saúde, família, ameaça, conversa fiada, covardia pura. Com isso, o Arremacis Júnior assume definitivamente a presidência até o fim do ano. Essa renúncia acontece logo após a operação da Polícia Civil, com busca e apreensão envolvendo pessoas próximas ao ex-presidente, além de uma fala forte do promotor indicando que o caso é maior do que se imaginava. Houve inclusive uma tentativa de empurrar a Assembleia para o Carnaval, justamente para esvaziar a participação dos sócios, o que aumentou ainda mais a pressão. Com o cerco apertando, o Casares opta pela renúncia, mantém alguns direitos políticos, mas deixa o comando do clube. Logo depois disso, começam as saídas importantes nos bastidores. O Dedé deixa o clube de forma imediata, o Márcio Carlomagno, CEO da gestão Casares, também sai, permanecendo apenas até o dia 2 de fevereiro. Existe divergência na apuração. Algumas fontes falam em demissão, outras em acordo. No caso do Dedé, já havia um desgaste grande por anos de trabalho voluntário e a própria vontade dele de sair. O Carlomagno era o braço direito do Casares, atuava em Cotia, no Morumbis e na Barra Funda, começou até a viajar com o elenco. E agora deixa o clube. Ainda não existe definição de quem assume essas funções. Nomes como Leonardo Serafim e Marcelo Pulpo são citados, mas nada confirmado até o momento. Outros nomes ainda não podem ser desligados, só por renúncia ou impeachment. Mas a limpeza começou e precisa continuar. E agora a gente entra em uma das situações mais delicadas de todas, que é a rescisão do Oscar. Hoje o valor gira em torno de R$7 milhões, referentes a luvas e salários atrasados. Esse valor ainda pode aumentar, porque o staff do jogador tenta incluir outras pendências, inclusive comissão de empresário. O Oscar já abriu mão de tudo que teria a receber depois do encerramento do contrato e da aposentadoria. Ele decidiu parar, não treinou na pré-temporada e não quer voltar a jogar. A chance de retorno é mínima, algo em torno de 1%.
O problema agora está totalmente no jurídico, advogado com advogado. O Arremacis, ao assumir a presidência, travou qualquer pagamento para fazer uma auditoria interna. Ele quer entender o contrato, as cláusulas, as amarras, o que ficou pendente antes de tomar qualquer decisão. A tendência é o São Paulo reconhecer a dívida e tentar parcelar, porque não existe condição financeira de pagar tudo à vista. Aqui também entra a crítica pesada. A contratação do Oscar foi um erro gigantesco, não só pelo rendimento em campo, mas pelo contexto. Um elenco envelhecido, desgastado e mais um jogador acima dos 30 anos chegando com custo alto. Foi uma aposta errada e entra facilmente na lista das piores contratações da história recente do clube, ao lado de Daniel Alves e Rames Rodrigues. Fica também a reflexão. O Oscar teve a chance de mostrar na prática que é São Paulino. A diferença de 10 milhões de reais para ele não é a mesma que para o clube, mas isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, o São Paulo também errou ao atrasar pagamentos. Nessa história, tá todo mundo errado. Esse é o cenário completo do São Paulo hoje. Um time sem confiança dentro de campo, pressão em cima do treinador, jogadores importantes sendo preservados, uma crise política pesada, mudanças internas profundas e uma rescisão milionária travando o clube nos bastidores. Agora eu quero saber de você. O Crespo tem que sair ou merece mais tempo? O Lucas Moura deve ser preservado contra o Palmeiras ou precisa jogar mesmo assim? O que acha desse negócio entre São Paulo e Corinthians pelo Alisson? Acha Julian Fernandes um bom nome para ser contratado? E você, confia que o Arremacis vai conseguir organizar o clube nesse momento? Deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E boa sorte pra molecada na copinha. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. E ó, chupa Casares, a limpeza não pode parar. E como sempre, vamos São Paulo!